Amor, você já está cozinhando? Opa! Boa noite, pessoal. E aí, cadê o restante da turma? Cadê o pessoal que não está entrando? Estão com dificuldade para entrar ou simplesmente não estão querendo assistir a aula? Bom, estamos com 8 alunos. Vou dar início na aula. Quem está assistindo, beleza? Quem não está, depois pega o vídeo que vai ficar disponível no site, porque nós também temos um horário a cumprir. Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Na aula de instalações elétricas, a gente começou a falar bastante sobre projetos, né? A gente viu lá como fazer ligação de interruptor série paralelo, tomadas, interruptor intermediário, ligar lâmpada fluorescente, ligar lâmpada de LED, né, fazer a substituição de uma lâmpada pela outra, quais as peculiaridades que cada equipamento tem. E começamos a entrar nas etapas de projeto. E uma dessas etapas é o levantamento de carga. Inclusive eu passei semana passada para vocês uma atividadezinha para vocês fazerem para calcular a potência corrente de alguns equipamentos. Então, relembrando, o que é potência elétrica? Ela pode ser definida como trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica, ou seja, é o trabalho que vai ser realizado em um equipamento. A lâmpada, qual que é o trabalho da lâmpada? Vamos pegar o exemplo da antiga lâmpada incandescente. O trabalho dela era aquecer, ela ficar incandescente e assim gerar luz. A nova lâmpada de LED, qual que é o trabalho dela? Apenas emitir luz. Por isso que ela gasta um pouco menos de energia. Ela é mais econômica, a gente pode dizer. Porque ela vai consumir uma quantidade menor de energia para dar o mesmo brilho que a antiga lâmpada de incandescente, porque além de dar brilho da luz, ela aquecia. Então nós tínhamos uma dissipação de energia através do calor.
Um motor elétrico, qual que é o trabalho que esse motor elétrico faz? Ele tem um torque, ele tem uma força. Então quando eu ligo ele, ele vai consumir energia elétrica e vai ter uma força na ponta do eixo. Então isso é potência, é o trabalho que cada equipamento faz. Então, nos equipamentos elétricos, eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante, porque você vai dimensionar uma instalação elétrica. O que você precisa saber para fazer esse dimensionamento? Primeiramente é a potência, porque a partir da potência você vai definir a corrente, através da corrente você vai definir a parte de proteção de juntores, fusíveis, a parte de condutores. Então você precisa saber a potência dos seus equipamentos para poder fazer o cálculo e chegar na corrente e dimensionar corretamente os seus equipamentos. Cleiton, você vai passar em PDF? Sim, já está no Google Sala de Aula. Essa apostila aqui já está lá no Google Sala de Aula, assim como a atividade que eu lancei para vocês. E sempre que eu tiver um material novo que eu utilizar nas aulas, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Google Sala de Aula. Então, como que nós vamos fazer os cálculos? Eu preparei para vocês aqui, ó, uma tabelinha com as principais fórmulas. Tensão elétrica, DDP, é a diferença de potencial. Corrente elétrica, unidade em ampere, dada pela letra I, que é o fluxo de elétrons através de um condutor. Potência elétrica, representado pela letra P, a unidade é watts, que acabamos de ver que representa o trabalho que cada equipamento, cada eletrodoméstico, cada equipamento elétrico vai realizar. Então, essas são as fórmulas básicas. Por exemplo, potência. Como que eu calculo potência? Eu vou pegar aqui a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Eu vou obter a potência. Resistência vezes a corrente ao quadrado. Tensão vezes corrente. Vamos lá, tensão. Como que eu vou obter a tensão? Resistência vezes a corrente. Potência dividido pela corrente. A raiz quadrada de potência vezes a resistência. Corrente, representado pela letra I. Raiz quadrada de potência sobre a resistência. Potência sobre tensão. Tensão sobre resistência. Eu quero saber a resistência. Nós temos ali potência sobre a corrente ao quadrado. Tensão ao quadrado sobre P. Tensão sobre I. Tudo isso são fórmulas já mastigadas, já derivadas para vocês do nosso triângulo de potência. Vocês lembram do triângulo de potência que vocês viram lá em eletricidade básica? Potência é igual a tensão sobre a corrente, ou da lei de Ohm, da básica lá, tensão é igual corrente vezes resistência. Enfim, tudo isso são fórmulas que já estão derivadas para vocês. Então, guardem com carinho essa imagem, dá um print, deixa guardado na galeria do celular, que isso vocês vão levar para a vida. Vocês como técnicos, vocês vão estar utilizando isso para o resto da vida. Vocês vão estar fazendo cálculo de condutor. Desculpa aí, pessoal, deu um lagzinho aqui, deu um bug na internet, mas já voltou. Então, se vocês souberem as básicas, vocês vão derivando as fórmulas e vão chegando nessas aí. Eu não vou fazer o cálculo passo a passo, derivando a fórmula básica para chegar em cada uma dessas. Mas se vocês pegarem as básicas e irem derivando, com certeza vocês vão conseguir chegar nessas fórmulas aí. Vamos para as atividades de ontem. De ontem não, da semana passada, né? Desculpa. Então, o que nós tínhamos de atividade semana passada? Qual a potência de um chuveiro elétrico ligado em 220 volts, pelo qual circula uma corrente de 31 amperes? Como que nós fazemos isso? Sempre a fórmula ela vai ter três incógnitas. Vamos pegar um caderninho aqui. Sempre a fórmula ela vai ter três incógnitas. Você sabendo duas dessas três, você consegue calcular a terceira. Então, o que nós temos aqui no exercício 1?
quais são as variáveis que nós temos? Nós temos a tensão, que é 220, e uma corrente de 31 amperes. E queremos saber a potência. Então, nós temos tensão, corrente, e queremos saber a potência. Tensão, qual que é a tensão? 220 volts. A corrente, 31 amperes. A potência é uma incógnita. Queremos saber qual que é a fórmula que nós vamos utilizar. Olhando para aquela imagem lá da apostila, qual que é a fórmula que nós temos? O que nós temos lá? Queremos descobrir a potência, nós temos a tensão e temos a corrente. Então, potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. Voltando para o caderninho aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Minha potência vai ser igual a 220 vezes 31. Potência é igual a 220 vezes 31, 6.820. 6.820. 6.820 o quê? Qual que é a unidade de potência? Watts. Então, esse é o resultado. Simples, fácil. É só você analisar quais são as informações que você tem. Eu tenho tensão e tenho corrente. O que o exercício está pedindo? Potência. Então, eu vou lá na tabelinha de fórmulas e vejo quais são as informações que eu tenho e qual que é a incógnita, qual que é a informação que eu quero. Escolhe a fórmula, substitui as variáveis, multiplica ou divide, e você tem o resultado final. Vamos para o segundo exercício. Esse aqui é legal. Ó. Quantos amperes circulam pelos condutores em um circuito elétrico composto por 6 lâmpadas incandescentes de 60 watts em série, ligado em 127 volts? Então, guardem essas informações. Vamos lá para o nosso caderninho. Nós temos o quê? 6 lâmpadas. Opa, vou pegar uma caneta aqui, né? Uma, 2, 3, 4, 5, 6. O exercício fala que elas estão ligadas em série. O que isso significa? Eu tenho uma fase e um neutro. Por quê? Ele fala que ele está ligado em 127 volts. 127 volts, eu tenho fase e neutro. Então, eu sei que eu tenho 6 lâmpadas. Qual que é a potência de cada lâmpada? 60 watts. O que ele quer saber? Ele quer saber a corrente. Quantos amperes circulam por este condutor? Qual que é a informação que eu tenho?
eu tenho a tensão, que é 127 volts. Eu tenho resistência? Não, eu não sei a resistência das lâmpadas. Eu tenho potência? Eu tenho a potência de uma lâmpada. Quer dizer, a potência era 6, né? São 6 lâmpadas iguais de 60 watts. Mas essa é a potência que eu vou usar no cálculo? Não. Eu tenho 6 lâmpadas de 60 watts ligadas em série. Ou seja, a corrente delas vai somar. A potência delas vai somar. Então, se eu tenho 60 watts vezes 6 lâmpadas, eu vou ter uma potência de 360 watts. Essa é a potência que eu vou estar utilizando para fazer o cálculo. Então, eu tenho a minha formulazinha básica aqui. Sem colar da tabelinha lá. Potência igual a tensão vezes corrente. Gravem essa fórmula, pessoal. Potência é igual a tensão vezes corrente. Eu tenho potência, tenho tensão, quero descobrir a corrente. Como que eu faço? Eu vou isolar a corrente. Como que eu isolo a corrente? Eu pego esse V que está aqui e passo para lá. Só que se ele passar para lá, vai passar como? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho corrente é igual potência dividido por tensão. Corrente é igual 360 dividido, qual que é a tensão? 127 volts. Chegamos na corrente de 360 dividido por 127, 2,83. 2,83 que ampere, que é a unidade de medida de corrente. Sim, Jean, esse material já está no Google. Não vou disponibilizar esses cálculos, né? Os cálculos vocês copiem no caderno de vocês aí. É como se vocês estivessem assistindo a aula na sala de aula, como se eu estivesse fazendo isso na lousa. Então, da mesma maneira que se vocês estivessem na sala de aula, vocês estariam anotando isso no caderno de vocês. Vocês podem estar assistindo a live e copiando, anotando no caderno de vocês. Vocês têm até uma vantagem. Tem a vantagem de estar com o vídeo disponível para assistir depois, quantas vezes vocês precisarem. Ah, não entendi, vou voltar o vídeo e vou assistir de novo. E podem ir tirando dúvidas agora. Conforme vocês vão tendo dúvida, vocês vão me questionando, eu vou tirando dúvida com vocês. Caso não haja questionamento, subentende-se que vocês entenderam a matéria e eu estou dando continuidade. Olha lá, o terceiro exercício da lista. A placa de identificação de um motor monofásico está danificada e não conseguimos ver qual a tensão de trabalho do mesmo. Porém, conseguimos os seguintes dados. Potência 1200, corrente 5,45 amperes. Ou seja, eu tenho uma potência de 1200 watts, faltou o W ali no exercício, unidade de medida, e a corrente 5,45 amperes. Com base nos dados que temos, calcule a tensão de trabalho do motor. Ou seja, eu estou com um motor lá na fábrica e ele está trabalhando lá. Eu não sei qual que é a tensão dele, só que ele está apresentando um defeito. Eu preciso substituir ele e ligar outro. Como que eu vou fazer para identificar qual que é a tensão? Na hora ali eu não tenho nenhum multímetro, não tenho nenhum equipamento de medição para medir a tensão de alimentação. E eu preciso passar essa informação para o meu supervisor o quanto antes para ele saber qual que é a tensão do motor. Beleza.
eu vou pegar o que eu tenho de dado na placa. Com esses dados eu vou fazer o cálculo e vou chegar na tensão. Vamos lá para o caderninho novamente para a gente poder fazer o cálculo. Limpando a tela. Então, exercício 3. O que nós temos? Temos um motor com a potência de 1.200 watts. Uma corrente de, deixa eu voltar ver no enunciado, 5,45 amperes. E eu quero saber o que? Tensão. Tá, incógnita. Qual que é a tensão desse motor? Todo mundo aí chegou a fazer esses exercícios, chegaram no resultado? Ou vocês só estão aguardando a resolução dos exercícios? Alguns alunos ainda vieram tirar dúvida comigo no WhatsApp, vieram, perguntaram. Queria saber se todo mundo tentou, se todo mundo fez, ou pelo menos tentou fazer. Potência é igual tensão vezes corrente. Guardem essa fórmula para a vida. O que eu tenho? Eu tenho potência, tenho corrente e quero saber a tensão. Então, vamos preparar a fórmula. A fórmula genérica é essa: potência é igual a tensão vezes corrente. Eu quero saber a tensão. Vamos isolar ela do lado da igualdade. Como que eu faço? Jogo a corrente para lá. Como que eu vou jogar essa corrente para lá? Ela está multiplicando. Vou passar ela para lá, dividindo. Opa, desculpa. Corrente é igual potência dividido por tensão. Corrente é igual 1.200 dividido por 5,45. Corrente é igual, vou fazer aqui, 200, 5,45. Duzentos e 18. Então eu tenho uma, pessoal, desculpa, falha minha aqui. Não é corrente, é tensão. A gente isolou a tensão e jogou a corrente para cá. Então aqui também muda. Aqui é corrente. E aqui não é ampere. Volts. Então, nós temos um motor com 1.200 watts dividido por 5,45 amperes. Vai dar uma tensão aproximada de 220,18 volts. Descobrir a tensão do motor, vocês já podem passar para o pessoal da manutenção para fazer a troca do motor, comprar outro motor. E não precisou ir lá, abrir caixa de medição do motor, abrir um painel, colocar um multímetro. Ô pessoal, desculpa.
Não foi. Eu cliquei aqui para trocar, ela não foi. Desculpa aí. Querem que eu volte para fazer? Faço aqui rapidão de novo. Vamos lá. Voltando aqui. Ainda bem que você avisou, Pedro. Eu tenho a potência, a tensão e a corrente. Vamos lá. A fórmula genérica, potência é igual a tensão vezes a corrente, correto? Eu tenho aqui a potência de 1200 watts e tenho a corrente de 5,45 amperes. Eu quero saber qual o valor da tensão. Então, o que eu faço? Eu vou isolar a tensão para cá. Vou jogar tudo que eu tenho para o outro lado da igualdade. Como que eu faço? Eu jogo a corrente para cá. Como que eu faço isso? Eu passo ela para lá, dividindo. Vai ficar potência igual... Opa. Tensão é igual potência dividido por corrente. Tensão é igual 1200 dividido por 5,45. Tensão é igual 220,18 volts. Chegaram no valor de tensão. É simples, não tem segredo, é só vocês trabalharem com a fórmula. A fórmula só tem 3 incógnitas, ela só tem três variáveis, né, na verdade, das quais 2 você sempre vai saber. Você vai estar trabalhando com elas, movimentando, jogando de um lado para o outro. Quem, em vez de fazer assim 220,18, eu coloquei direto o valor 220. Tá, ok. Porque para tensão, nesse caso, a gente não trabalha com essa variação. Ou é 127, ou é 220, 380. Se fosse na parte de eletrônica, fosse na parte que precisasse um pouco mais de precisão. Opa, tinha caído a conexão, voltou. Então, como eu estava falando, quem considera só os 220 está correto também. E aí, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento com relação a esses exercícios? Queria mostrar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui no meu computador. Instalações elétricas. Deixa eu mudar a tela aqui de novo agora para vocês.
Eu vou estar passando para vocês. Depois dessa tabelinha do eletricista aqui, eu vou estar disponibilizando lá no site, no Google Sala de Aula, onde a gente tem algumas informações sobre cabo, seção nominal, cálculo de queda de tensão, conversão de valores, de AWG para milímetro, capacidade de condução de corrente de cada condutor, para a gente poder estar fazendo o dimensionamento do nosso projeto elétrico. Vou estar disponibilizando também o trabalho de instalações elétricas que nós vamos estar elaborando juntos. É a planta de uma casa, onde nós vamos fazer o projeto elétrico dela, do início. Vamos dimensionar, vamos alocar os pontos de tomada, interruptores, luz, o quadro de luz. Vamos fazer o traçado dos eletrodutos, lançar os cabos, depois fazer a distribuição de carga, fazer o dimensionamento dos condutores, tudo passo a passo. Mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês aqui, ó. Esse aqui é um outro exemplo que eu tenho. Lembra que eu passei na sala de aula para vocês a simbologia? Olha aqui, ó. Tomada baixa, com o nome do circuito, a lâmpada embutida no teto, o nome do circuito, o número, a potência. Aqui, ó, os condutores passando nos eletrodutos, fase, retorno, fase, neutro, terra. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. O quadro de luz, o nosso QDF, tomada média. Então, a gente vai estar fazendo passo a passo. Vou mandar essa planta aqui para vocês. Quem quiser pode imprimir ela em A3 para ficar maior. Eu acredito que na frente do enxuto ali tem uma gráfica quase de frente com o enxuto. Na própria Monte Castelo, eles imprimem, eles estão imprimindo em folha 3. Quem quiser passar lá e imprimir, pode imprimir. Quem quiser imprimir em folha 4 também, pode imprimir e fazer na 4, não tem problema. Vai ficar um pouquinho mais apertadinho para desenhar, mas dá para fazer também. Vou disponibilizar também já o enunciado do trabalho. Cadê aqui o trabalho? Ó, disciplina de instalações elétricas, projeto de instalações elétricas residencial, professor Clayton. A data eu vou atualizar, né, que isso daqui está de 2017, mas nossa, já fazem 3 anos que eu dou aula de instalações elétricas. Caramba, o tempo voa. Então, ó, escolha livre da... Voltou. Então, escolha livre da planta, o que significa? Vocês podem escolher a planta que vocês quiserem. Eu sugeri uma planta para vocês. Para facilitar, eu já criei uma planta padrão e mandei. Mas fiquem à vontade para escolher outras plantas, não tem problema. Eu até prefiro que vocês escolham outras plantas para não ficar igual o meu, porque eu vou estar fazendo junto, vou estar desenhando. Aí chega na hora de entregar, eu vou pegar, em vez da pessoa fazer do jeito dela, ela copiou idêntica à minha. Então, quem quiser escolher outra planta, pode escolher, fique à vontade. Desde que atenda os requisitos mínimos. 2 dormitórios, tendo ao menos um deles com interruptores intermediários, banheiros tendo um chuveiro com potência de 5.500 watts, 220 volts, uma lava-louças de 1.500 watts, 127 volts, freezer de 1.000 watts, lava-roupas. Então, esses são os equipamentos mínimos que tem que conter na casa. Além disso, vocês podem colocar
ar-condicionado, torneira elétrica, fiquem à vontade para escolher. Façam de conta que vocês estão fazendo o projeto da casa de vocês. O projeto elétrico ele deve conter o quê? Memorial de cálculos de cada cômodo, descrição dos circuitos e tomadas e iluminação conforme NBR 5410. O que é o memorial de cálculo? É aquilo que a gente fez em sala de aula aquele dia. E eu vou refazer depois com vocês com alguns circuitos. Somar a potência da carga instalada de um circuito, achar a tensão, definir o nível de tensão, achar a corrente, dimensionar condutor e dimensionar disjuntor. Lembra que eu fiz com vocês? Até que eu falei, vocês têm que calcular a corrente do circuito, depois ele tem que respeitar aquela condição, que a corrente do disjuntor tem que ser menor ou igual à corrente do condutor e a corrente da carga tem que ser menor ou igual à corrente do condutor. Isso aí vocês têm tudo anotado no caderno, mas eu vou passar, depois eu passo novamente para vocês nos exemplos que nós vamos fazer aqui. Mas eu já fiz um cálculo desse com vocês. Diagrama elétrico unifilar da planta. O que significa? Significa que vocês vão ter que desenhar a planta e fazer a interligação dos cabos, igual a gente fez na sala de aula, lembra? Com vários exemplos de tomadas, interruptores, até um cômodo completo lá. Quadro de cargas, descrição das potências e cargas dos disjuntores de proteção. Eu vou estar disponibilizando material exemplo para vocês no Google Sala de Aula, não é para vocês copiarem daquilo lá, mas vai ter planilhas de Excel que dá para vocês estarem utilizando, até esse próprio desenho aqui, ó, que é um projeto que eu fiz, eu vou estar disponibilizando para vocês estarem dando uma olhada. Então, material para consultar não vai faltar. E a partir da aula que vem a gente pega firme nesse projeto aí. Quem tiver AutoCAD, quiser instalar AutoCAD, tiver facilidade de fazer no AutoCAD, fique à vontade. Eu vou disponibilizar o arquivo em DWG também. Agora, quem não tiver familiarizado com o AutoCAD, quem não dominar muito bem o AutoCAD, sugiro que faça à mão, depois passe para o AutoCAD, vai treinando, vendo algumas aulas no YouTube, não tem problema. Mas, para quem não tem afinidade com o AutoCAD, sugiro que acompanhe as aulas fazendo o desenho no papel, depois em casa, com o tempo, vai jogando para o AutoCAD. Eu vou estar fazendo no AutoCAD aqui para vocês verem. Então, vai ficar legal porque, além de estar fazendo passo a passo do projeto elétrico, vocês vão estar vendo como que eu faço no AutoCAD, quais são os comandos que eu dou. Então, a gente vai trocando uma ideia a respeito do AutoCAD também. Então, pessoal, é isso. Só aguardar eu disponibilizar esse material para vocês lá. Mandem para mim esses exercícios que vocês fizeram aí, com essa correção de hoje. Eu vou liberar, que eu tinha colocado como um data lá no Google Sala de Aula. Eu vou aumentar o tempo limite para quem não colocou os exercícios ainda, colocar. E vou colocar esse material também. Então, esses exercícios eu vou deixar até a semana que vem para vocês passarem a limpo. Quem fez à mão, bate uma foto com o celular, baixa o aplicativo do Google Sala de Aula, vai lá e faz o upload. Beleza? Boa noite para vocês aí e uma boa semana para todos.